Fala investidores, beleza? Guilherme aqui para mais um vídeo do canal 1% Mais Rico com Fundos Imobiliários. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os maiores fundos imobiliários de shopping por quesito de patrimônio. Vamos fazer uma análise completa desses 3 maiores fundos e aí nós vamos analisar a quantidade de shoppings que possuem cada um desses fundos, se a vacância está ok, se eles possuem uma posição majoritária em cada um dos ativos e como que está a diversificação desse fundo, além dos dividendos, e outros fatores que nós vamos analisar durante o vídeo. Para encontrar quais são os maiores fundos imobiliários de shopping da Bolsa é muito simples, a gente pode usar o site do Status Invest, vir aqui em FIIs, depois em Busca Avançada, a gente seleciona aqui o segmento de shopping, clicamos aqui em Buscar e aí basta que a gente faça um filtro aqui, uma classificação na coluna de patrimônio do maior para o menor. Dessa forma, nós encontramos aqui o XPML11, que é o maior deles, depois o VISC11, o segundo maior. O terceiro é o ANCR11, porém esse aqui é um fundo sem liquidez, tem poucos cotistas, então você não conseguiria comprar esse fundo imobiliário. Então, o terceiro seria o HGBS. Então, vamos fazer uma análise completa do XPML11, do VISC11 e também do HGBS11. Começando pelo maior deles, que é o XPML. Bom, o XPML11 hoje está sendo negociado aí por R$ 112,48. Nos últimos 12 meses vem se valorizando aproximadamente 9%, isso aqui é a valorização da sua cota, e ele está sendo negociado aí por um valor um pouquinho acima do que ele vale, tá? O seu P sobre VP está de 1,02, porque perceba que o valor da sua cota atualmente está de 112,48, porém, o seu valor patrimonial por cota é de 110,83. Então, significa que ele está sendo negociado um pouquinho acima do seu valor justo. O seu valor patrimonial é de 6 bilhões 130 milhões de reais, por isso que ele é o maior da Bolsa, né? Ele tem um grande patrimônio líquido, ou seja, ele tem uma grande quantidade de shoppings dentro do seu portfólio e que valem bastante. Ele possui também um grande número de cotistas, aproximadamente 476 mil cotistas. No último mês pagou 92 centavos por cota, o que significou um rendimento de 0,83% ao mês. Veja que nos últimos 5 anos ele vem entregando dividendos de forma recorrente. Claro que em 2020 e 2021 teve o problema da crise mundial de saúde, então ele acabou ficando aqui alguns meses sem distribuir resultado, e depois ele pagou um pouquinho menos em outros meses, porém desde então, desde 2021, ele vem pagando de forma recorrente, inclusive aumentando os dividendos todos os meses. Agora vamos lá para o seu relatório gerencial para a gente fazer uma análise mais aprofundada do XPML11. Bom, esse aqui é o relatório gerencial do fundo. Eu sempre recomendo que vocês analisem o relatório de cada fundo antes de investir, antes de tomar qualquer decisão, porque aqui tem todas as informações mais importantes que você precisa saber antes de investir em qualquer fundo imobiliário. Então aqui no caso do XPML nós já temos algumas fotos aqui de alguns shoppings e algumas informações interessantes aqui, como o patrimônio líquido que nós acabamos de ver. Temos também aqui o administrador e o gestor, que é a XP. A taxa de administração desse fundo é 0,75% ao ano. E ele também tem uma taxa de performance que é de 20% sobre o que excedeu o benchmark de IPCA mais 6% ao ano. Descendo aqui para a segunda página, pessoal, nós temos aqui a abertura da receita do fundo. Então, a maior receita dele vem dos aluguéis dos imóveis. Depois, ele também tem receita com fundos imobiliários, ou seja, ele investe um pouco em outros fundos imobiliários. E ele também tem uma receita de renda fixa, que é o caixa do fundo que está alocado em um fundo de renda fixa, que é um fundo que tem maior liquidez caso ele precise fazer um pagamento, uma compra de um novo shopping, por exemplo. Ele vai nesse fundo de caixa e faz o resgate e faz esse pagamento que ele precisa fazer. As despesas aqui ele cita apenas que são despesas operacionais e despesas financeiras. Normalmente as despesas financeiras são de alguma alavancagem que o fundo possa ter, mas ele não traz isso aqui aberto, Seria interessante se a gente tivesse essas informações mais claras. O fundo destaca aqui que adquiriu recentemente 51% do shopping Gran Plaza, localizado lá em Santo André, em São Paulo, 32% do shopping Cidade de São Paulo, localizado na cidade de São Paulo, e 90% do shopping Tietê Plaza Shopping, localizado em São Paulo. Também comprou 70% do shopping Metropolitano Barra, no Rio de Janeiro, 85% do shopping Cerrado, em Goiânia, e 23% do shopping D, localizado em São Paulo. Nesse gráfico aqui podemos ver o patamar de distribuição do fundo, que vem se mantendo aí entre 90 a 92 centavos por cota, e esse é um fundo que tem uma liquidez muito alta na bolsa, então durante o dia aí são negociados aproximadamente 15 milhões de reais, então você não teria problema para comprar ou vender cotas desse fundo durante o dia na bolsa até esses valores aqui.
Agora, olhando para os ativos do fundo, a gente pode ver que aproximadamente 58% do patrimônio está investido em imóveis, ele tem em caixa 37%, ele tem investido em outros fundos imobiliários 3,3% e em certificados de recebíveis imobiliários 1,8%. Os valores aqui dos imóveis somam 3 bilhões 921 milhões, os CRIs são 120 milhões de reais, outros fundos imobiliários aqui 222 milhões, em caixa ele possui 2 bi 507 milhões e o total então do seu patrimônio é 6 bilhões 771 milhões de reais. E aí ele tem algumas obrigações aqui a pagar, mas como ele possui um caixa bem elevado atualmente, isso aqui não é problema, tá? E caso venha a ter algum tipo de complicação, ele também tem muitos ativos, ele tem muitos shoppings dentro do seu portfólio que ele poderia vender e pagar essa dívida, essa alavancagem aqui, caso ele viesse a ter algum problema também. Então a alavancagem do XPML não é nenhum problema atualmente. Bom, e para fechar aqui o XPML 11, ele é um fundo que possui 17 shopping centers dentro da sua carteira, o que resulta em uma área bruta locável de aproximadamente 616 mil metros quadrados e somam mais de 3 mil lojas ao todo, né, dentro desses shoppings. Nesse gráfico aqui a gente pode ver a diversificação da carteira, então os shoppings que mais contribuem para o resultado do fundo é o Catarina Fashion Outlet, com 19%, depois o Shopping Cidade Jardim, 14%, e assim por diante, né? A maior exposição que ele tem é essa aqui de 19%, depois 14%, depois 10%, e aí todos os outros shoppings aqui representam menos de 10% da receita do fundo. Ele tem apenas essa concentração aqui no Catarina Fashion Outlet, mas também não é algo preocupante, né? É um fundo bem diversificado. E os ativos estão espalhados aí no Sudeste, no Nordeste, no Norte e no Sul, com uma exposição maior aí no Sudeste, o que é normal, né? Os fundos de shopping acabam ficando aí mais concentrados na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo como um todo, beleza? Bom, caso você queira acompanhar também, aqui ao final do relatório nós temos essas fotos, que são as fotos de todos os shoppings que o fundo possui em carteira. Você pode vir aqui depois, analisar um por um, caso se interesse. Bom, agora vamos falar do VISC11, que é o segundo maior fundo de shopping da Bolsa. Ele está sendo negociado aí por R$ 113,82 e a sua cota, ao contrário do XPML, ela está se desvalorizando nesses últimos 12 meses. Ela vem caindo aí aproximadamente 6%. O seu valor patrimonial por cota é de R$ 126,96. Então, como hoje a cota dele está custando 113, o seu P sobre VP está de 0,90, quer dizer que ele está com 10% de desconto. Tá? Então, o XPML estava um pouquinho mais caro do que seu valor patrimonial, já o VISC ele está sendo negociado com 10% de desconto. O patrimônio do XPML era de 6 bilhões aproximadamente, e o do VISC é 3 bilhões e 600 milhões de reais. E ele possui aqui 355 mil cotistas. No último mês pagou 85 centavos por cota, o que significou um rendimento de 0,73% ao mês. Nos últimos 5 anos também, a gente pode ver que o gráfico ele é bem parecido aqui para todos os fundos de shopping, porque os shoppings ficaram fechados, né, ali no período de 2020 e 2021, então os fundos pagaram menos rendimentos nesse período, mas depois os fundos em geral vem aumentando a distribuição, como é o caso do XPML e também agora do VISC, como a gente pode ver. Bom, então agora vamos lá para o relatório gerencial para analisar outros pontos também importantes desse fundo. Bom, a taxa de administração do VISC ela é um pouquinho diferente, né? Ela é em forma de cascata, como a gente costuma falar. Então, até R$ 1 bilhão é cobrado 1,35% ao ano. De 1 bilhão até 2 bilhões é cobrado 1,20% ao ano. E sobre o que exceder 2 bilhões é cobrado 1,05% ao ano. Então, a gente tem que fazer ali uma média para ver qual que vai ser de fato a taxa de administração do fundo, mas ela acaba sendo um pouquinho maior do que a taxa do XPML, porém não existe taxa de performance aqui no VISC. Sobre o resultado do fundo, pessoal, a maioria aqui da sua receita vem dos aluguéis dos shoppings e ele tem algumas despesas aqui também com alavancagem e com taxa de administração, tá? Então aqui ele traz aberto essa informação para nós, o que é a despesa financeira e o que é a taxa de administração. Isso aqui que o XPML poderia trazer também para a gente ter noção do que está sendo cobrado exatamente do cotista, tá? Lembrando que a taxa de administração a gente não precisa pagar por fora, né? Isso aqui já está embutido no resultado do fundo. Nós já recebemos ali líquido dessas taxas o nosso rendimento mensal, tá? Bom, a distribuição de rendimentos aqui do VISC, ela vinha sendo de R$ 1 por cota, porém em junho agora de 2024 caiu para 85 centavos. Isso aqui já era esperado porque o fundo ele tinha vendido um dos seus ativos, então ele conseguiu distribuir rendimentos maiores, porém agora quando acabou esse valor ele teve que voltar ao patamar anterior de 85 centavos. A estimativa aí para os próximos meses é que ele continue pagando entre 80 centavos a R$ 1, ele deixou uma margem bem grande, mas acredito aí que fique entre 85 a 90 centavos nos próximos meses, caso ele não venda mais nenhum shopping do seu portfólio.
A composição da sua carteira, então, 3 bilhões 847 milhões de reais está investido em imóveis, 348 milhões está aplicado em aplicações financeiras, 601 milhões são obrigações a prazo que esse fundo aqui tem a pagar, e outros aqui representam 66 milhões, que ele também não especifica do que se trata, sendo assim o seu patrimônio líquido fica de 3 bilhões 660 milhões. Então, como vocês podem perceber, a gente precisa aqui somar todos os ativos, a gente diminui das obrigações a pagar, e assim a gente chega no resultado do patrimônio líquido do fundo, que é 3 bilhões 660 milhões de reais. Como esse fundo aqui ele tem 348 milhões de reais em caixa, né, em aplicações financeiras, ele vai conseguir cumprir aqui com a sua alavancagem, que é de 79 milhões em 2024, depois 57 milhões em 2025. Então, quanto à dívida do fundo, ela está bem equalizada. Nesse momento aqui, a gente também não precisa se preocupar, assim como no caso do XPML. Bom, pessoal, a taxa de ocupação do fundo é 93,8%, 0,6 pontos percentuais aí se comparado ao mês anterior. Então, o que é ótimo, né? O fundo conseguiu diminuir a sua vacância, mas ainda está em um patamar um pouquinho elevado, né? Mas é normal que fundos assim que tenham muitos shopping centers dentro do seu portfólio acabam tendo uma vacância um pouco maior. No caso do VISC11, ele possui investimento em 29 shopping centers, em 15 estados diferentes. Então, é comum que a vacância nesses casos esteja um pouquinho mais elevada. Então veja aqui que a receita desse fundo vem principalmente lá do estado de São Paulo, 32%, depois 14% do Rio de Janeiro, 10% do Ceará, 8% de Roraima, 7% do Espírito Santo e assim por diante, tá? As maiores administradoras dos shoppings aqui desse fundo são a Ancar, representando 32%, a Argo representando 20% e a Soul Malls representando 10%. Um detalhe aqui do VISC é que ele não possui o controle dos shoppings na maioria dos casos. Em 69% das vezes, ele é acionista minoritário desses shoppings, tá? Em apenas 31% ele possui o controle, então é uma estratégia um pouquinho diferente. Ele prefere investir em muitos shoppings, diversificar bastante a sua carteira, mas sem ter o controle de cada shopping center. Então essa é outra estratégia do VISC, né? Diferente de lá do XPML, que possui participações maiores nos shoppings. Beleza, pessoal? Então aqui também nós temos as fotos desses shopping centers, aí caso você queira conferir. Temos aqui a localização, quem é a administradora, qual a área bruta total desses shoppings, a data da inauguração e quantos por cento do shopping pertence ao VISC. No caso do Prudent Shopping aqui, ele possui 100%. Já no caso aqui desse Porto Velho, seria 49% apenas, tá? O Pantanal, ele possui apenas 23%. O Shopping Iguatemi Bosque, lá de Fortaleza, ele possui apenas 6%. Então é um fundo que tem uma estratégia um pouquinho diferente. Mas bom, esse é o VISC e agora vamos analisar o HGBS, que seria o terceiro maior fundo imobiliário de shopping da Bolsa de Valores. Bom, o HGBS ele já tem uma cota aqui num preço um pouquinho mais elevado. Atualmente uma cota dele está sendo negociada por R$ 216,70 e nos últimos 12 meses a sua cota se desvalorizou 3,17%. O seu patrimônio líquido é de 2 bilhões 880 milhões de reais. E veja que ele está sendo negociado atualmente com 4% de desconto, porque o seu valor patrimonial por cota é de 226,27 e ele está sendo negociado por 216,70. Então, atualmente ele está num bom momento para compra, porque está abaixo do seu valor patrimonial. Ele possui aqui 122 mil cotistas, é um fundo que, apesar de um grande patrimônio líquido, ele possui um número de cotistas um pouquinho menor do que o XPML e do que o VISC. Acredito que seja porque o valor da cota do HGBS ela é um pouquinho mais elevada do que os demais, tá? Então ele é basicamente um fundo base 200. Então a gente vê aí muitos cotistas preferindo fundos base 10, outros preferem base 100, mas esse aqui seria um base 200, tá? Bom, o último rendimento pago por ele foi de R$ 1,75, o que significa um rendimento de 0,82% ao mês. Vejamos aqui que nos últimos 5 anos ele vem pagando rendimentos também de forma constante. A mesma coisa aconteceu lá em 2020 e em 2021, na época aí da crise mundial de saúde, onde ele acabou diminuindo os seus rendimentos pagos mensalmente, mas não deixou de pagar nenhum mês aí dividendos aos cotistas. Desde 2021, aqui 22, ele vem aumentando a sua distribuição, como a gente pode ver aqui no gráfico. Bom, então vamos lá para o relatório gerencial do HGBS para ver outras informações importantes. Bom, esse fundo aqui ele é gerido pela Red Investimentos. A sua taxa de administração e gestão é de 0,60% ao ano e não há taxa de performance. Então é um ponto muito positivo para o HGBS, que tem uma taxa de administração bem mais reduzida do que se comparado aos outros fundos e ainda por cima não possui taxa de performance. Bom, aqui falando dos indicadores operacionais do HGBS.
A sua vacância está em 6,7%, então está bem em linha aí com o XPML e com o VISC, né? Uma vacância bem parecida. Como a gente sabe, quando o fundo possui muitos shoppings dentro do portfólio, é normal ter uma vacância um pouquinho mais elevada. E esses aqui são os ativos, os shoppings do HGBS. Ele possui 17 shopping centers dentro do seu portfólio. E ele também possui uma estratégia mista, tá? No que diz respeito à porcentagem de participação em cada shopping. Então tem shopping aqui que ele possui 90% de participação. Tem outros aqui menores que ele já possui 8,9%. Então veja que, por exemplo, esse Franca aqui ele possui apenas 0,4%. Em contrapartida tem shoppings que ele possui 87,6% aqui de participação, tá? Então é um fundo que tem uma estratégia mista também, assim como o VISC, como o XPML, tá? Ele é bem diversificado, então a maior exposição que ele tem em um único ativo aqui é o Jardim Sul, com 18% do portfólio. A receita do fundo vem basicamente dos aluguéis dos shoppings que ele possui. Ele também tem alguns investimentos em fundos imobiliários. Ele também investe em alguns certificados de recebíveis imobiliários e possui parte do seu patrimônio alocado em renda fixa, que seria o caixa do fundo. Sobre as despesas, ele possui despesas operacionais, que são despesas aí com taxa de administração, despesas com honorários jurídicos, assessoria técnica, e as despesas financeiras são despesas com alavancagem, tá? Isso aqui acaba reduzindo um pouquinho a distribuição do fundo, mas é normal, todo fundo tem esses custos aqui. Nessa parte aqui do relatório é bem interessante, porque a gente pode ver em forma de gráfico, né, que o fundo investe 77% do seu patrimônio em imóveis diretamente, ou seja, nos shoppings, e 15% ele investe em outros fundos imobiliários, tá? Essa aqui é a maior parte da carteira dele. A gente também consegue ver que ele tem uma diversificação por operadores, né, pelos administradores dos shoppings, então Allos 51%, AD Shopping 21%, Lumine 9% e o restante aí são porcentagens menores de 7%. Então, quanto maior a diversificação, melhor para os investidores. E ele também não tem uma concentração muito alta em apenas um ativo. Veja que a maior concentração, como nós já vimos, é aqui no Jardim Sul, com 18%, depois 12% no Shopping Penha, 9% no West Plaza e assim por diante. Ó, como eu falei, ele é bem diversificado, né, na questão aí de ser acionista majoritário ou minoritário. Em 7 shoppings ele é acionista majoritário, em 10 shoppings ele é acionista minoritário e 2 shoppings ele possui aí apenas o investimento indiretamente. A maior parte dos shoppings estão localizados em São Paulo, em 87% dos casos, em 6% no Tocantins, 4% em Santa Catarina e depois 1% no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Bom, e como de costume, né, ao final do relatório aqui tem as fotos dos shoppings que ele investe. Então, se você se interessar também, vem aqui no relatório gerencial do HGBS para verificar onde fica cada shopping, né, qual que é a estratégia do fundo de participação, se é acionista majoritário ou minoritário, qual que é o operador desse shopping, qual que é o endereço, beleza? Que você consegue ter acesso a todas essas informações. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Se gostaram, se inscreva aqui no canal, deixe o seu gostei porque ajuda bastante aqui na divulgação. Conte aí nos comentários se você possui investimento em algum desses shoppings, no XPML, no VISC ou no HGBS. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. Se você se interessou por algum deles, vem aqui no relatório gerencial e estude a fundo cada um, beleza? E espero você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.